Olá, oiê, quem vos fala é Cláudia Facine, apresentadora do Eixo Jética. Para variar, antes da gente começar a falar com a pessoa que está convidada, que vai trazer muita coisa diferente, né, do que a gente tem conversado por aqui, claro que vou sempre falar do meu patrocinador, Urban Flowers. Gente, vai lá nas redes sociais, no site Urban Flowers, que é uma moda vegana. Eles produzem sapatos, acessórios, tem toda a preocupação de sustentabilidade, desde a aquisição da matéria-prima, passando pela produção, até chegar à mão dos seus clientes, né? São pessoas de matriz afro que estão preocupadas, estão alinhando o pensamento da sustentabilidade, da relação homem-natureza, dentro daquilo que eles estão propondo a entregar para a gente. Então, dá um apoio, curte lá, vê os combos, vai lá tem várias condições de pagamento, Urban Flowers. Hoje, gente, estou trazendo uma pessoa muito especial, um cadinho distante da gente, né? Vai falar com a gente lá da Bahia. Ela é mãe de 3, avó, casada, está à frente ela é Ialaxé, do Ilê Axé, o Balajá, Terreiro Nagô, localizado em Muritiba, no Recôncavo Baiano. É enfermeira, policial militar, idealizadora do movimento de mulheres do Axé do Brasil, gestora da Casa das Mulheres de Axé, em Cachoeira da Bahia. É noviça da Irmandade da Boa Morte, integrante da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade Racial, filha de Oxoguian, luta por uma construção de paz e bem viver entre povos e religiões do nosso país. Acredita que o amor ancestral serve como fio condutor de nossas ações aqui no AIE para alcançarmos nossos objetivos. Eu vou falar com a nossa querida irmã Jussara Lopes. Sua bênção, Iá, tudo bem? Tudo bem, sim. A bênção. Meu pai abençoe Que a eu sei todos. Quero abençoe. pedir a Gô aqui para estar Axé. falando. É bem-vinda. Eu estou muito feliz, né, de ter conseguido um horário, conversar com a senhora, porque, mediante toda essa apresentação, a senhora dá nó em pingo d'água, né, Iá? A senhora está quase onipresente, onisciente, onipotente aqui no AIE com a gente. Iá, eu queria conversar com a senhora, assim, né, para a gente levar um pouco mais, trazer todo esse movimento do Mulheres de Axé. Eu queria que a senhora contasse um resuminho de como começou. Eu sei que o movimento é grande, está já no país inteiro, mas de como ele começou, como ele foi se fortalecendo, e aí a gente vai só conversando e disseminando, como é que fala? Soltando a semente para os nossos irmãos de Axé. Quero agradecer a você, Cláudia, pelo convite, né, e Estou dizer, honrada. também estou muito honrada de estar aqui e falar um pouquinho sobre as mulheres de axé do Brasil, que começou aqui no Recôncavo, no meu terreiro, no Ilê Axé Balajá. Eu, com mais 4 filhas, a gente tinha uma ideia de nos ajudar, uma tomava conta do filho da outra, para a outra trabalhar, enquanto essa estava desempregada. E assim eu comecei a perceber que nós estávamos fazendo um movimento, né? Um movimento entre a Uhum. gente, de uma ajudar a outra, e assim nasceu Mulheres de Axé do Recôncavo, em 2014. Em 2016, nós fizemos, ou em 2014, no dia 16, nós fizemos o nosso primeiro encontro, e aí já Uhum. expandiu, não só para o meu terreiro, mas para o Recôncavo todo. Esse encontro foi na cidade de Cruz das Almas, tiveram muitos outros municípios aqui do Recôncavo, né? E foi, assim, crescendo. Eu era, na época, coordenadora da Câmara Setorial de Religiões Afro-Brasileiras aqui do território, e aí levei Uhum. essa ideia de estarmos nos ajudando, nos Uhum. apoiando, nos ouvindo, principalmente, nos acolhendo. E assim, Axé. Mulheres de Axé cresceu e foi para o Recôncavo todo. E em 2019, com essa insegurança, né, da Uhum. extrema-direita voltar ao poder, as mais velhas resolveram convidar as outras mulheres, né, de outros estados. Iríamos fazer, a princípio, um encontro estadual, aí a coisa cresceu tanto que aí aconteceu o primeiro encontro nacional, foi em 2019. Axé. E assim vieram 16 estados, representantes de muitos outros, mas 16 estados firmaram compromisso conosco
e de levar a nossa ideia, o nosso modo de viver para outros estados, e assim nasceu Mulheres de Axé do Brasil. É um movimento que participa várias mulheres de vários segmentos, afros, brasileiros também, e de matriz africana. É bem interessante. E quando a senhora pensou nisso, né, acho que a senhora também não tinha, até o primeiro momento, dimensão do que isso ia desencadear, do quanto ia crescer. Não sei por aí, pelo menos por aqui, né, muitas casas têm um certo receio de pensar religião e política, não querer essa junção, mas quando a gente vai estudar a história, né, das casas mais antigas, das casas de matriz, que vêm daí da Bahia, historicamente, a gente vê que as casas não surgem apenas para ser um local sagrado, de ir lá fazer os orôs e tal, mas sim, de acolher o povo, né, de se pensar em formas de se resistir, né, porque a cada período da história do nosso país, né, vinham outras dificuldades, e onde sempre os descendentes dos escravizados, né, o povo preto, o pobre, sempre muito à margem. Então, essas casas serviram muito para acolher, para pensar como sobreviver, como se fazer. E isso não deixa de ser uma questão, um ato político, né, Iá? Então, assim, como que a senhora vê isso? A senhora teve resistência no início, e como hoje a senhora vê as mulheres entrando para o Mulheres de Axé, tentando fazer dentro das suas áreas, porque eu creio, aí já é uma segunda pergunta, que eu creio até quando vai para outros estados, outras regiões do país, a demanda até das dificuldades, dos problemas, tendem a ser diferentes ou não? Ou são todos os problemas iguais nesse país gigantesco? O que nós vemos, na realidade, essa história, né, das mulheres de candomblé, de umbanda, na realidade, de religiões de matriz africana, e estarem sempre focadas na parte religiosa, é uma coisa que foi feita pelo racismo, né, pelo colonialismo. Por quê? É uma forma de você deixar aquele povo afastado da vida política, e foi isso que o nosso colonizador fez, né, com os negros e negras, de estar sempre, digamos assim, subdividindo, né? Aí as mulheres e os homens de candomblé e de religião de matriz africana, vamos por assim, cada um foi ficar no seu terreiro, cuidar das suas vidas, e não participava dessa vida ativa politicamente. Mas se a gente olhar para trás, nós vamos ver que nós temos fortes indícios, né, e até trabalhos como os da Irmandade da Boa Morte, como da Irmandade dos Homens Pretos aqui em Salvador também, não só das Irmandades, mas também como de alguns terreiros que politicamente ajudaram na libertação do nosso povo. A Irmandade da Boa Morte também teve um grande papel nisso, e já se fazia política desde lá, já se acolhia desde lá, né? Então, a gente, olhando os nossos passos, olhando para trás, a gente vê que o que fizeram com o nosso povo foi excluir totalmente da vida política, social, mas a gente faz parte dessa vida, e para que a gente consiga, né, novas formas, novas estratégias de sobrevivência, é justamente participar dessa vida política, né? É estarmos em locais de decisão, em locais de poder, para poder estabelecer políticas públicas voltadas para o nosso povo. E eu penso que Mulheres de Axé tem esse papel de estar trazendo as nossas mais velhas, porque nós temos muitas mais velhas dentro do nosso grupo, e são mulheres que trazem no seu sangue, né, a vontade que ressignificaram muitas coisas para poder estar aqui, ressignificaram a vida, ressignificaram a sua fé, ressignificaram a sua forma de ver o mundo, porque isso é o que está posto, é essa forma de exclusão, né, do povo negro. E para que a gente tenha
traga, tenha consciência negra, consciência de onde nós viemos e o que nós queremos e como alcançar isso, a gente precisa se politizar. E a gente tem esse papel de estar mostrando que não é que a gente vai transformar o candomblé em política, mas que o candomblé faz parte dessa política e que as mulheres fazem políticas o tempo todo, né? Se não fosse dessa forma, a gente não teria conseguido sobreviver se as mulheres negras não tivessem essa, digamos assim, essa expertise, né, de estar em locais se reunindo, se juntando, na realidade, até com seu próprio inimigo, como foi o caso Uhum. da Cidade da Boa Morte, de estar entrando, fundando uma irmandade católica, afrocatólica, dentro de um complexo de escravidão, né? A gente vivia a escravidão ainda quando a Irmandade da Sim. Boa Morte nasceu, e elas simplesmente viam que elas não tinham como lutar contra isso, juntou-se a eles, né? E fez com que Uhum. vários dos nossos fossem libertados, e fez política, né? Fez política porque Uhum. garantiu o enterro, garantia a liberdade de alguns, garantia a sua posição na sociedade, que era muito difícil, né? Mulheres Uhum. vestidas tradicionalmente de matriz africana, está ali representando uma irmandade aprovada, né, pelo Papa. Então, não é uma coisa, Uhum. não é uma besteira. E, às vezes, eu vejo muita gente querendo quebrar esse sincretismo, não é nem quebrar o sincretismo, né? É mostrar que não se tem mais por que existir essas irmandades ou alguma coisa parecida, mas o que eu penso é o seguinte, que se as nossas ancestrais, elas continuam nos dando apoio, digamos assim, se as nossas mais velhas continuam vivendo essa fé, e se foi isso que ajudou a gente nessa luta tão grande, eu acho que é uma coisa para a gente repensar e respeitar, Uhum. não é? Sim, Eu sim. penso dessa forma. E Mulher de Axé tem esse papel de estar sempre entre nós, conversando, conscientizando e trazendo, sim, as mulheres para o mundo político, porque as mais velhas fazem isso, né? Se as nossas mais velhas, nossas ancestrais fizeram isso, nossas mais velhas têm esse pensamento, eu falo isso porque nós temos mulheres com até centenárias no nosso grupo, e elas são Axé. altamente, elas são muito ativas, o que a gente não vê Uhum. hoje no nosso povo mais novo. Eu sou uma das mais Uhum. novas e eu tenho um pensamento diferente de muitas mais novas, e eu sou muito criticada por isso, de achar que eu estou Uhum. envolvendo política com candomblé, e eu acho que o candomblé faz política desde sempre, e a gente precisa Sim. dessa política para sobreviver, e foi por isso que nasceu Uhum. Mulheres de Axé do Brasil, né? Na intenção Uhum. da gente ver como é que a gente ia se proteger do que estava vindo, né? Do que poderia acontecer e muitas coisas, né? Que graças a Deus o mal foi cortado pela raiz aí. Exatamente, exatamente. O Baba Márcio de Jagum, ele tem uns estudos bem interessantes sobre, essas questões, né, dessas resistências, dessas lutas, e ele é um dos apoiadores de todo tipo de confraria, de irmandade, de movimentos dentro da religião, porque há algumas falas que vão narrar que esses movimentos é uma forma de segregar. E Baba Márcio, ele muito sabiamente, ele coloca que não é uma forma de segregar, mas de, pelo menos dentro de um certo território, identificar suas necessidades e como fazer ser ouvido, respeitado, né, e isso vai tomando outras proporções. Ele fala muito sobre isso, e eu entendo quando a senhora fala de algumas resistências, porque por mais que as pessoas digam assim: "Ah, não dá para misturar religião e política". E aí como é que a gente explica quando a política ataca, diminui a religião de matriz afro? Porque, assim, se a gente não é ativo, certamente passivo seremos, né, Ian? Com certeza. E o que eu penso é que a gente não tem que pensar no povo de Candomblé só como religião. Nós somos Uhum, comunidade. E toda comunidade precisa ter
o seu idioma, o seu modo de viver, a política e também a sua religião. Então, a gente não é só religião, né? O nosso povo está com esse estigma de pensar a gente só como religião, como fé. E não é só isso. Nós temos o nosso modo civilizatório. Então, se a gente tem a nossa forma de viver, de pensar, de fazer e as coisas acontecerem, nós temos que fazer política, porque senão esse modo civilizatório vai ser engolido, né? Então, a forma da gente fazer política é estar ativamente nas discussões, ativamente ocupando espaços. E esses espaços não são fáceis de ocupar, porque a maioria nós somos pretos e negras, né? Como é que faz? A gente é um povo negro que viveu o tempo todo excluído e agora a gente briga para tomar espaço, para ter espaço, e o nosso povo nos ataca porque a gente precisa desses espaços, sem entender que é uma forma de defesa. Porque se a gente não ocupar esses espaços, eu imagino o quanto de, digamos assim, de críticas à Irmandade da Boa Morte não teve recebido quando alguém, né, lá no século que ela foi iniciada há 202 anos, né, praticamente. Imagine, vai fazer 203 agora. Quando Ludovina Pessoa inventou de criar uma Irmandade da Boa Morte, né, envolvendo o catolicismo e a nossa religião. Foi um ato de inovador e também que deve ter sofrido muitas críticas, como Mulheres de Axé do Brasil também sofrem, porque nós somos um grupo que a gente se junta para criar um projeto de lei, né, uma sugestão, né, de projeto de lei para umas deputadas, para elas apresentarem como foi a campanha contra a violência menstrual, está sendo agora a campanha contra a discriminação racial dentro das instituições públicas, porque se a gente não corta o mal por onde começa, por nós, né, o Estado tem que aprender isso. Precisa cortar esse mal que a gente pratica, o Estado pratica. Se a gente não corta dentro das nossas instituições, como é que a gente vai cobrar para a sociedade, para a população? Né? Então, são movimentos políticos que a gente faz em prol de alcançar nossos objetivos, que é essa luta incessante contra o racismo, contra a intolerância religiosa, o ódio religioso, né? Eu falo agora de racismo religioso também, porque eu não vejo esses ataques a outras religiões como é uma coisa bem marcante na nossa. Então, é racismo religioso porque é uma religião oriunda de África, de preto, de gente preta, né? E a gente percebe no nosso país que a gente tem que lutar contra o racismo e muitas vezes estarmos juntos com os racistas para poder fazer a política da boa vizinhança e alcançar alguma coisa. Eu já vi uma tese de um grupo, de um dos nossos estados, que elas colocam as mulheres brancas para levar determinado projeto, né? Estratégias mesmo criadas entre elas, que elas botam as mulheres brancas para levar determinado projeto, porque sabe se for levado por uma mulher preta, talvez ele seja barrado. Então, a gente tem, como você falou lá atrás, né, quando a gente começou aqui a nossa conversa, a gente tem isso, de ter várias estratégias para a gente estar aqui, sobrevivendo. É bem complicado, mas a gente tenta, né? E é interessante que isso é a prova viva, né, de toda uma ancestralidade, que aí eu volto historicamente, se pensando em África, em tempo de colonização, né, de toda a barbárie, graças ao sistema da oralidade, que por eles era visto como primitivo, né, foi esse sistema que chega, que faz com que, porque quando a gente até falava, povo Iorubá, a gente está falando de acho que é 158 línguas, se eu não me engano, só do povo Iorubá. Línguas diferentes, culturas diferentes, até os rituais diferentes, né? E ver que essa galera consegue chegar, mesmo inimigas lá, consegue se juntar aqui para sobreviver, pensar, e muita gente consegue sobreviver, quando a gente vai vendo isso historicamente, justamente por pensar nessa artimanha, saber como se articular, né, com o
cretino do colonizador, com respeito à senhora, não vou falar um palavrão, Iá, mas assim, para poder sobreviver. Então é muito importante sim, como a senhora falou, né, nós tivemos 4 anos aí de trevas e, né, e sentimos muito na pele isso quando eu estou falando, do meu local dentro de terreiro, mas sei que vai pesar várias coisas. Quem mora em periferia, quem mora na periferia e é preto, quem mora na periferia é preto e é mulher, e assim, a demanda é sempre maior, né, e é uma luta. Mas vamos focar aí nas coisas boas, E aí, hoje, claro, teve a parte da menstruação, agora a gente está nessa outra luta. De fato e concreto, o que que pode agregar, como é que se chega ao Mulheres de Axé, como é que se adere a esse movimento, o que que a senhora vê hoje muito, de importante que seria bom se alavancasse de um jeito ou de outro, no que pode ser ajudado, como é que se chega no Mulheres de Axé? Aqui todas são acolhidas, né? Mulheres, lésbicas, trans, a gente está aqui com uma demanda de mulheres bem interessante, a diversidade do nosso país, da nossa religião é muito Axé. linda. E a gente acolhe a todas, né? Da Uhum. Abian até a IA, a gente não tem essa história, não, é movimento social. As mulheres, as IAOs, as Abiãs podem sim falar, estarem aqui conosco, porque tem muita gente que pensa que mulheres de axé é só candomblé, e não é, não. Nós somos um Uhum. movimento social mesmo, um movimento que busca, como a gente falou, como eu falei para você, pelo amor ancestral, estamos ligadas e pelo amor ancestral precisamos lutar para que os nossos tenham um futuro melhor. E aí, através dessas políticas públicas, a gente tenta levar, né? O que a gente percebe em Mulheres de Axé é essa dificuldade da gente acreditar na gente, digamos assim. Aqui nós Uhum. temos a Casa das Mulheres de Axé. É um espaço, né, que é reservado para nós, um momento de se acolher, de acolher mulheres em situações de violência, e também na manutenção das nossas tradições. Temos um memorial que fala sobre os nossos ancestrais aqui do Recôncavo, né? Porque os Uhum. nossos sempre foram esquecidos, a gente precisa contar nossas histórias. Eu penso nisso e eu acho que hoje Sim. o ponto mais crucial assim que nós precisávamos era que existissem mais casas como essas pelo nosso país, porque, Uhum. como eu falei, às vezes a gente tem nossa forma de ver as coisas, a vida, o mundo, e quando a gente vai ser atendido em determinados espaços, a gente não é vista com essas pluralidades, né? Nós não somos vistas holisticamente, digamos assim. As pessoas também Uhum. não usam de empatia para estar nos nossos lugares, e como você falou, né? Ser mulher, ser preta e de religião de matriz africana, isso é sofrer triplicamente as violências no nosso país, né? A violência de Uhum. gênero, a violência da Religiosa. e a religiosa. É bem complicado, porque a gente pensa de estarmos, que a gente acha, né, assim, vamos ter agora uma reunião dos ministérios, tanto da mulher como de igualdade racial, para estar levando justamente algumas pautas a nível nacional. Como você falou, nós temos muitas diferenças, mas as nossas dores são bem parecidas em todos os espaços. Uhum. Então, a gente precisa estar mais enganjada, mais assim aquilombar mesmo nos nossos objetivos, para que a gente alcance, né, esses objetivos. E aí a gente precisa disso, dessa conscientização de que nós mulheres podemos estar onde queremos, né? Eu sei que o racismo faz com que a gente fique nos nossos cantinhos, que a gente não queira se meter em muita coisa, porque às vezes sempre acarreta, traz problemas, mas a Uhum. gente precisa estar, né? Está posto, está se pondo, está se colocando à disposição, está pensando juntas, porque o que eu percebi em Mulheres de Axé é isso, que você tem os mesmos problemas, mas você pode ter diversas formas, né, de resolver esses problemas, e isso é só trazido pelo coletivo. A gente sozinha não Uhum. pensa tudo e não sabe tudo e nem vai para lugar nenhum, né? Eu penso Com que certeza. a gente precisa estar realmente juntas, irmanadas mesmo, para que a gente alcance esses objetivos
que é um bem-estar entre a religião, um bem-viver entre os povos e as comunidades, né? Que não seja tão doloroso e também tão acirrado essa violência em cima dos nossos povos. A gente precisa de melhoria mesmo. Eu percebo que a cada dia que passa, a nossa sociedade está se afundando em princípios que não é o ideal para uma sociedade civilizada. E a gente se assusta, né? E Bolsonaro trouxe bastante isso, ele deu muita voz, né? Ele deu voz a essas pessoas, e isso é de assustar, porque a gente pensa que a gente já estava caminhando para um outro momento, e em 4 anos alguém consegue dar voz ao preconceito, ao racismo, à homofobia, né? E a gente vê tantas violências, e agora as físicas, né? As violências aí, o povo invadindo creche, matando crianças, e isso é bem complicado para um povo que só quer paz, né? Sim, sim. Eu, essa semana, ouvindo um podcast chamado Angu de Grilo, né, que é da repórter da Flávia Oliveira com a filha dela, que também é repórter, a Isabel, elas estavam tocando de novo nesse assunto e ponderando, né, que está sendo um movimento de rede social, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que a rede social, para nós de Matriz Afro, foi muito bom, abriu muita coisa, abriu canal, uma vez que a gente não consegue ter acesso aos canais de TV e rádio, né, porque não estamos ainda dentro da política para isso. Aí elas colocaram isso, falando que aí tem as redes sociais, e a pergunta é: como é que essas crianças, esses adolescentes, estão tendo acesso à arma? Como é que eles estão trazendo nas suas redes sociais, nas suas roupas, símbolos nazistas, símbolos, tendo essas referências, sabe? Então, assim, isso não é uma coisa, um fato isolado, há algo maior por trás disso. E aí, elas conversando sobre essa questão desses adolescentes terem esses acessos, e isso, aí a Flávia até também vai pontuar, né, que também tem uma questão muito grande, que é a religião, o fundamentalismo, né, até nesses locais, nessas instituições escolares, no entorno dessas escolas, que isso conta muito. E aí, vendo a senhora ter todo esse movimento de se pensar, o candomblé, as religiões de matriz afro, além de um espaço físico, além dos seus terreiros, né, que é toda uma comunidade, que nós somos extensão dessa comunidade, né, interferimos nela, ela na gente, quando a senhora vem falando do coletivo. Como que a senhora vê essa questão, das crianças e os adolescentes do barracão, né, já que a senhora pensando nessa nesse novo olhar da sociedade não religiosa de matriz afro, né, o caminho que está tomando, como que a senhora vê essa questão das nossas crianças, nossos adolescentes, né, que são cuidados por nós, pelos mais velhos, dentro da nossa religião e fora dela? Qual é a sua principal preocupação? Qual é a sua inquietação em relação a isso? As nossas crianças são crianças especiais. Eu penso dessa forma. Eu tenho filhos, né, que são iniciados desde sempre no candomblé, nasceram no terreiro. E o que eu percebo é que quando a gente chega nos locais, que as crianças pedem bênçãos mais velhos, se preocupa, tia, a senhora quer uma água? Chama de avó, de tia, porque parece que todo mundo já é da família, né? No candomblé tem isso. Nossos filhos chamam de tia, de avó, porque a família de axé é isso, né? Não precisa ter o laço consanguíneo para ser da nossa família. Então, essas crianças têm um comportamento completamente diferenciado, né, do comportamento, digamos assim, ocidental. E aí eles tomam um susto quando encontram as crianças de candomblé. Eu percebo muito isso porque eu ando em muitos, como você mesmo falou aí, né? Eu estou em vários espaços e, assim, o que a gente percebe é isso.
que essas pessoas tomam susto com o comportamento das crianças de candomblé, e que é um comportamento que foi o meu comportamento quando era criança. Eu vejo o comportamento das crianças aqui, eu sou do interior, né, no Recôncavo da Bahia, também a mesma forma, mas que esse outro meio está assim, invadindo os nossos espaços, porque esses terreiros ficam em locais de favelas, né, em locais mais afastados da área urbana, e quando estão dentro da área urbana, estão em locais assim, né, completamente vivendo sobre necessidades sociais bem acirradas. Então, o que acontece? O tráfico, muitas vezes, estão nesses espaços. O meu grande medo das nossas crianças é a gente estarem vivendo nesses espaços, convivendo com essas comunidades onde o tráfico também domina, e a minha preocupação com as nossas crianças de candomblé é essa, porque, infelizmente, nós estamos nesses espaços onde a nossa comunidade tanto precisa, né? Porque todos os terreiros são espaço de resistência, espaço de doações, de fazer o social em suas comunidades. Eu não vejo diferente, assim, falando a nível das mulheres de axé do Brasil, que estamos em vários municípios de estados, eu não vejo diferença disso. Nós ajudamos, sim, a comunidade que vive ao nosso entorno, independente de religião, de raça, de qualquer coisa, estamos sempre presentes. Mas essa comunidade geralmente tem esses problemas do tráfico, né? E a minha preocupação com as nossas crianças hoje é essa, de sair do nosso convívio, né? Ou conviver, estarem conosco e convivendo também com esse outro espaço, que é o espaço fora do terreiro, e que as comunidades são realmente acometidas por essa violência que o tráfico traz. Mas eu também percebo que eles têm um certo respeito pelos terreiros, o que a gente não vê no Rio de Janeiro, né? Mulheres de axé têm muitos problemas no Rio de Janeiro, e é justamente o tráfico, mas também, como você falou, né? Através das religiões que são fundamentalistas, são assim de estarem trazendo aquelas pessoas do tráfico para fazer aquela parte que eles não teriam coragem de fazer. Mas a gente já ouviu falar em soldado de Cristo, né? Pastor benzendo armas, essas coisas todas que os nossos terreiros realmente não digamos assim, não vemos, né? Essa cumplicidade entre os terreiros e os traficantes. O que eu sinto aqui, pelo menos no que eu vivo aqui, existe o respeito deles e não invadir os nossos espaços, e os nossos não invadir o dele. Mas a minha preocupação com a nossa juventude é justamente esse lado fácil da vida que o tráfico traz, né? Essa grande ilusão, né? Porque é uma vida curta, uma vida que não vai chegar muito longe. E a gente percebe esse susto quando nossas crianças chegam em outros lugares, até porque os nossos valores de famílias, né, as nossas aprendizagens que a gente trouxe desde criança com os nossos avós, que aprendeu a dar bênção, a respeitar o mais velho, isso hoje está ficando bem raro na nossa sociedade. É, porque, infelizmente, né, a pessoa idosa é tida como velho, né? Velho no sentido de uma coisa que não tem mais utilidade e pode ser jogada para escanteio. E é muito doido, porque dentro dos terreiros o conceito é totalmente outro, e aí, além de ter toda a questão das crianças e jovens de terreiros, porque eles têm uma vida fora do terreiro, né, que é num local que tem uma outra visão de mundo, e muitas vezes ele vai sofrer o bullying também, além da intolerância, da falta de respeito, ele vai sofrer o bullying também por ele não ser a criança ou um adolescente igual aquele que não é de religião de matriz afro, né? E aí vão surgindo os conflitos, até porque é um período da vida também que a gente já passou por isso, né? De conflitos, de querer se sentir pertencente a alguns espaços. Até de se reafirmar, né? Os adolescentes passam muito por essa história do se reafirmar perante ao grupo que ele está no momento.
né? A gente Uhum. percebe isso, e isso é muito complexo, porque no candomblé eles são cobrados para ser daquele jeito, né? E eles vão ser Exato. cobrados lá, aqui eles vão ser cobrados pelos mais velhos, né? E pelos iguais, e lá eles vão ser cobrados pelos amigos, a quem eles querem estar perto e se sentir que fazem parte daquele universo, daquela comunidade também. É muito difícil, e isso é um medo que eu tenho. E foi assim que Uhum. nasceu, na realidade, Mulheres de Axé, porque eu achava que as crianças iam para o colégio, depois elas ficavam soltas, né, na comunidade. Aí vamos trazer Uhum. essas crianças, mas era só para ser da nossa comunidade, só do terreiro, né? Aí o que Aham. acontece é que quando as mães de fora veem aquela criança fazendo aquele reforço dentro do terreiro, tomando aula de capoeira, contação de história pelas mais velhas, aí a comunidade também que começou a invadir o terreiro. E aí eram poucas crianças, daqui a pouco passaram a ser 30 crianças por turno, e a gente sem condição nenhuma, porque também tinha esse lance do lanche, né? De ensinar Uhum. a escovação. Eu sou enfermeira e tem essa parte da saúde que eu sempre estava me preocupando. Minha filha é Uhum. dentista, então a gente fazia uma coisa para ficar uma coisa mais completa, para eles aprenderem de tudo, né? Um pouco Uhum. dos nossos itãs, da nossa religião, um pouco além do reforço escolar, um pouco Aham. da arte da capoeira, um pouco das contações de história, e também a parte de saúde, né, da saúde integral mesmo, da Sim. população negra. Então, essa comunidade invadiu o terreiro e acabou que a gente foi crescendo e ficou desse tamanho aí. E Maravilha. de uma cuidar da outra, passou a cuidar, a ver que também tinha essa parte da necessidade da autonomia, a gente passou a fazer cursos, né? Uhum. Cursos profissionalizantes, corte e costura. As mais velhas se sentiram vontade de ensinar o que as mulheres negras antes faziam, até para se vestir, que era o rechelier, as roupas de Uhum. candomblé. Então, isso também trouxe autonomia para algumas mulheres Uhum. e, consequentemente, para as suas famílias. E depois a gente se envolveu também com essa história das políticas públicas, até porque a gente pensa que é uma saída se muitas políticas públicas se tornarem efetivas, realmente vai ajudar bastante o nosso povo. Mas para isso a gente precisa ser forte, estarmos juntos. Por que eu falo assim? Porque quando a gente está todo mundo separado, cada um no seu terreiro e cuidando das suas vidas, né? Das vidas só a vida religiosa, a gente acaba deixando de fora essa parte da sociedade, porque a Uhum. sociedade não quer se juntar, né? Apenas a religião. Né? Ninguém quer Uhum. se estar junto. O que eu percebo hoje, mesmo depois de tanta participação, em estar junto com alguns partidos progressistas, em fazer campanha mesmo, né? Ninguém quer se associar a uma mulher preta e macumbeira porque está se associando à religião do diabo e assim perde voto, né? A gente Uhum. não é besta nem nada de não perceber que isso existe. E existe mesmo as pessoas Uhum. que lhe procuram, que querem seu apoio, acham aquele projeto, né? Ah, nossa, que bacana, as crianças aqui dentro do terreiro, isso e aquilo, mas na hora eles procuram muita gente para tirar foto em determinado momento, mas a hora da ajuda mesmo, essas crianças ficam com apoio do terreiro e não dessas pessoas, né? Então a gente Uhum. precisa estar buscando essas políticas até para atingir nossas crianças e tirar nossas crianças de estar nesse convívio do tráfico, no convívio que não é bacana para uma criança que está em formação, né? Formação de Uhum. valores, e essa também é a parte, eu percebo que as famílias também se dispersaram muito. As mulheres negras são aquelas, o arrumo de família, né? Aquela que sustenta, que Uhum. banca. Então, a gente precisa estar uma ajudando a outra justamente porque não tem essa rede, né? Porque uma Sim. mulher hoje, para criar um filho, ela precisa de uma rede de ajuda. Às vezes não tem a família, não tem o Estado, aí vai buscar no terreiro, né? E aí a gente Sim. tem que estar sempre com as portas abertas, e quem é... Eu sou Yalaxé aqui do meu terreiro, eu tenho o meu Babalorixá, que é meu irmão, Babá Jean, mas a gente está sempre junto aqui na liderança do terreiro, e o que a gente vê é isso. É o terreiro fazendo o social, fazendo a parte da família, fazendo a parte do Estado, e tapando Uhum. os buracos, digamos assim. E nessa quando a senhora vai para essas reuniões abertas de município, de estado,
né, o que e consegue ter alguém representando, levando o que foi debatido, uma necessidade, e quando isso está em diálogo, está em processo de votação ou não, de aceitar ou não, de implantar ou não, eh, aonde a senhora acha que está, assim, a maior dificuldade no processo? Desde quando as mulheres de axé se reúnem na sua região, né, que isso vai ter a sua demanda de nível município, de nível estado, de nível federal, e aí aonde a senhora acha que fica a maior, o maior empecilho, a maior dificuldade? Na realidade, a dificuldade está desde sempre, né? Desde lá, quando começa aquele núcleo estadual ali naquele estado, a gente geralmente organiza, né, um grupo no Instagram ou geralmente é no WhatsApp, e aí a gente começa a perceber as dificuldades da gente conseguir se organizar, assim, digamos assim, tem um grupo de mulheres de axé do Brasil, eu tenho interesse em participar. Mas aí, quando a gente chega lá e vê que as coisas são, como você falou, né, decidido coletivamente, a gente também tem o Conselho das Abás, né, porque nós somos de matriz africana, e se nós somos de matriz africana, nós temos que preservar as nossas tradições, mesmo que a gente queira de um jeito, e se a gente levar para as mais velhas e as mais velhas acharem, decidirem que não é daquele jeito, a gente tem que recuar, porque foi isso que foi nos ensinado, né? E aí tem muito isso, eu percebo que muitas pessoas entram na religião, mas que não seguem os dogmas, né? Não seguem as nossas tradições, não têm interesse em manter as tradições, e estão muito voltados ao nosso querer e aos nossos quereres imediatos, né? De solução imediata. E às vezes as coisas não é no nosso tempo, né? A gente tem essa história. Eu penso, como a Estela sempre falou, nosso tempo é agora. A gente precisa fazer as coisas acontecerem. Mas as coisas só vão acontecer se for no tempo que tiver que acontecer também. Então, o tempo é uma coisa que está sempre ligada no nosso querer, no nosso poder, e se vamos conseguir. Então, nós precisamos, eu percebo a dificuldade nas pessoas respeitarem essas nossas tradições, essas nossas limitações, e até de pensar junto, porque eu sou do tipo assim, a gente sempre estou sempre lançando alguma coisa, alguma ideia, e sempre colocando as nossas mulheres para pensar como é que a gente vai, pelo caminho que a gente vai seguir, e a gente tem que escolher o melhor caminho, mesmo que aquele caminho não seja uma ideia minha, não seja uma ideia de coisa, pode vir de um Abian. Não sei se você está conseguindo me entender, e eu percebo que a gente tem muita dificuldade nisso, né? As nossas IAs, as pessoas que têm posto, não conseguem, às vezes, se desvincular. É isso que eu tento falar muito, que a gente não tem que pensar a gente só, a hierarquia, um movimento de mulheres de axé do Brasil, a gente tem que respeitar os dogmas do candomblé, os ritos, mas isso é coisa da nossa casa. Dentro do movimento, a gente tem que respeitar a hierarquia, porque existe uma hierarquia, existem as nossas mais velhas, mas a gente tem que ouvir a todas, né? E tirar dali qual o caminho mais curto para se alcançar o nosso objetivo. E às vezes essa ideia vem de um Abian, de um Iaô, de um Avodunce, e a gente tem que ouvir, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que a grande dificuldade dessas mulheres entenderem algumas coisas parecidas com o que eu estou falando. Eu sempre falo a elas que nós temos que ser rainhas em todos os lugares e uma consertar a coroa da outra. Mas, às vezes, se essa coroa tiver numa Biane, num Iaú, em Ovodunce, eu sinto uma certa, digamos Resistência. assim, um pouco de resistência por achar que, não sei, que ela não esteja pronta, ou que não deve. Já houve até casos assim, não deveria nem falar. Eu não consigo enxergar desse jeito porque eu ouço as minhas Iaús na minha casa, né? Eu acho que tudo é uma troca. E se existe essa troca, a gente cresce. Se não existe uma troca, a gente só está ditando, né? E isso não é bacana. Eu sinto essa resistência entre nós, as dificuldades de expandir várias ações de mulheres de axé, porque não fui eu que criei aquilo,
né? A gente precisa muito quebrar certos egos, certas posturas que ainda temos e entender que somos rainhas dentro dos nossos terreiros, mas que aqui fora somos todas iguais, que estamos em um movimento de mulheres e que todas as mulheres têm as condições e as devidas, digamos assim, condições de estar participando e colaborando com o que ela sabe, porque às vezes eu já ouvi até assim uma pessoa mais velha dizer assim: ah, você acha que uma Zelita vai deixar de ouvir você para me ouvir? E eu ter que dizer para minha mais velha: claro que vai, mãe, porque a senhora tem um conhecimento dessa parte, e já dessa parte eu tenho mais do que a senhora, então eu troco com a senhora. Até ela entender que era uma troca, ela queria dizer como se a minha mais velha, né, que ela está sempre presente nas nossas ações, a mãe Aham. Zelita, ela fosse me ouvir mais, mesmo sendo mais Uhum. nova, do que eu vi ela. Eu tive que explicar a ela que depende, porque se for para falar disso aqui, de tradição, né? Mas se for falar de Uhum. projeto, de política pública, aí mas ele tem que me ouvir porque a senhora não conhece disso, mas a gente aprende uma com a outra. É Sim. bem complicado essa história de lidar dentro do movimento de mulheres de axé com isso. Mas a gente está conseguindo. É um processo, né? Como diz um professor meu, é um gerúndio. É um processo que não vai ter fim, né? E ele vai a todo momento vai se reajustando, se refazendo. A senhora falando nessa questão aí, eu lembrei de que eu tô para apresentar meu TCC agora e tal, e pensando muito sobre que a gente precisa muito decolonizar os terreiros, né, Iá? Fazer as pessoas entenderem que muitas falas, muitas narrativas, elas são narrativas cristãs do colonizador que está sendo justificada, validada pelo Itam, pela mitologia africana. E a gente precisa desvencilhar disso para a gente poder andar um pouquinho mais leve, né? De uma forma talvez mais rápida. E aí eu estava lendo um texto ontem, e a senhora está me fazendo repensar sobre ele, que vai falando justamente dessa questão dessas trocas, do conversar e do falar, que ele diz mais ou menos que já que a nossa religião está pautada na oralidade, né, que a pergunta, o diálogo, explicações fortalecem a cultura iorubá. Aí ele fala: toda pergunta merece resposta, omitir resposta é desrespeito, é um grave dano ao sistema cultural iorubá. As respostas são sempre proporcionais aos graus de amadurecimento, né? Mas nunca pode deixar de existir a resposta. Aí ele fala: nesse caso, se houver o silêncio mata, ele sufoca. Os de fora já tentaram calar essas vozes e alguns de dentro tentaram se apropriar desses saberes para transformar em manipulação, poder, exploração. Então, falar dela e falar tudo sobre ela é, no mínimo, uma forma de respeitar a cultura. E eu achei esse texto, assim, sabe aquele texto que a gente volta a ler, relê, repensa? E a senhora falando sobre essa questão dessas resistências, né, que a gente fala da oralidade, a gente fala da troca, a gente fala de Exu, a gente fala do axé, mas parece que na hora de botar a coisa, para acontecer, a gente, né, uma coisa é o nosso discurso, outra coisa é a nossa atitude, né, a Mas gente vai ter isso aí algumas resistências. tem muitas questões voltadas mesmo ao racismo, né? O que foi imposto por esse colonizador. Então, se até a gente não ter essa consciência, e é bem complicado levar essa consciência para alguns, eu percebo que as mais velhas, por incrível que pareça, elas conseguem, até pela. Acho que elas são mais humildes, sabe? Então, eu falo de mais velha assim, porque eu ando com mulheres muito, muito velhas mesmo. E aqui ninguém liga a ser chamado mais de velha, né? É bem Aham, velha. entendo. Então a gente chama das velhas, né? As velhas, eu percebo que elas são muito mais fáceis de ouvir. O que eu percebo é que tem uma geração, depois que repassa dessas abades, né? Dessas mulheres com mais de 50 anos de santo, e que Aham. são mais novas do que ela, e que poderia realmente estar buscando colocar em prática tudo que essas mulheres passaram, né? As nossas ancestrais, as nossas abais, e a gente não só colocar em prática, eu achei bem como fazer acontecer,
porque tudo começa de nós para fora, né? A gente não aprende. Primeiro, eu tenho que fazer uma modificação em mim para eu poder passar essa modificação para os meus filhos, essa solicitação, esse ensinamento. Essa troca tem que existir sempre. Eu achei assim o texto surpreendente, porque eu ando muito pensativa quanto a isso. Vou até pedir que você me repasse para eu também estar lendo e compartilhando no grupo, para poder a gente discutir sobre isso, porque eu acho que isso é de suma importância. A gente fala tanto da comunicação, né? A gente fala tanto de Exu. Eu sempre peço a Exu quando eu vou me pronunciar, ou vou fazer alguma coisa como estamos aqui juntas nessa troca. Por quê? Porque ele tem o dom da comunicação, o dom de fazer acontecer. Sim. E se realmente uma mulher, um grupo começa a silenciar, né? A não responder, a gente não cresce, né? A gente não avança, a gente não anda. E isso também é uma forma de fazer o que o colonizador quis para nós, né? Que a gente vivesse dentro dos nossos terreiros e bem caladinhas. A gente precisa entender isso e mudar essa história, né? E fazer o que as nossas mais velhas fizeram acontecer. Sim. E agora é manter essa roda girando, né, Iá? Sempre falo também no grupo, viu? O movimento é o segredo. Se a gente não movimenta, né? E Angela Davis já deixou aí, já deu uma deixa aí, né? Que a mulher negra, quando movimenta toda a sociedade. E é isso mesmo, porque nós somos a base, né? A base da pirâmide são essas mulheres. Então, se elas. É porque realmente ainda estão adormecidas e porque o nosso sistema é muito. Silenciador. É muito racista, é muito difícil. Não é fácil para uma mulher sair de um terreiro, de seu terreiro, do seu habitat ali, do seu bem viver, e procurar, como meu irmão fala comigo, você foi procurar confusão, sarna para se coçar, né? Porque a gente sai para a rua e vai para os movimentos, a gente está procurando sarna para se coçar. Porque se eu estivesse dentro do meu terreiro, eu estaria muito acolhida, né? Amada pelos meus filhos, pelos meus, ouvindo os meus mais velhos, passando o que eu estou aprendendo para os mais novos, e só. Aí a gente procura ir para o movimento, a gente procura. Quanto mais você aprende, mais problema cria. E funciona desse jeito. E a gente vira um vício, um ciclo vicioso, mas a gente tem fé, né, que esses problemas que a gente arranja, porque tem gente que acha que são problemas, eu acho que são soluções. Quando a gente arruma esses problemas, é que a gente está buscando solução para o que nós estamos vivendo. Se não está bom, a gente tem que se movimentar. Se não se movimentar, vai ficar no que está. Então, se o racismo... Exatamente. E sem direito a reclamar, né, Iá? Sem direito, justamente. Se a gente está vivendo, né, nesse racismo institucionalizado dessa forma, agressivo dessa forma, a gente vai ficar calado dentro dos nossos terreiros. Aí a gente está dizendo amém para isso tudo, né? Sim. Então não dá para dizer amém, não dá para rezar para o diabo e para Deus. Tem que escolher um lado e correr atrás. Eu penso dessa forma. Não, sem dúvida. A senhora falando dessa coisa, e aqueles dias que a gente não está tão guerreira, não está tão assim, é aquele dia também que acho que a senhora deve pensar assim, cara, por que eu estou fazendo isso, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Porque tem dia que a gente quer uma recargazinha de bateria, né? E às vezes não está nem afim de fazer nada e a gente começa a pensar, por que eu estou envolvida nisso? Eu faço ciência da religião aqui na UFJF. Tem dia que eu estou tendo uma faculdade e falo assim, gente, para que eu vim parar aqui? Para que eu tô passando essa relação de amor e ódio aqui dentro? Você falou tudo, eu falo muito, prego muito o amor ancestral, porque eu quero que elas olhem para trás, né? Vejam o que foi que elas fizeram lá atrás para a gente estar mais fortalecida aqui no presente, mas não é uma coisa fácil. Realmente a gente olha para trás e diz assim, meu Deus, lidar com essas mulheres todas, né? Com esse sistema tão cruel, é tão difícil. Realmente, Jean tem razão, eu poderia estar só no meu terreiro, vivendo só as minhas... Que já não é fácil, né? A convivência de terreiro também é uma comunidade que tem tudo, tem de tudo, né? Todos os tipos de problema. É uma família gigante, eu digo sempre que é a família... Aí tem gente que fala assim,
Ah, porque eu estou com problema com meu filho. É com o Heitor? É com o Malu? Não, meu filho, é com filho de santo. Mas é filho. A gente tem vários problemas e surgem. E agora com o WhatsApp, né? Manda no WhatsApp, manda mensagem no Instagram, manda mensagem. E vai chegando os problemas e a gente vai tentando. Não é uma coisa fácil essa vivência, essa convivência, né? E é gigantesca, porque o terreiro abre as portas para todos, né? O santo manda, a gente acolhe. O orixá manda, a gente acolhe. O vodum manda, a gente acolhe. E vai chegando, e a gente tem que fazer, né? A nossa parte, né? Enquanto liderança dentro de um terreiro é essa. Mas dizer que é fácil não é, porque a gente olha para trás e diz assim, não, está todo mundo contra. Se você for olhar, é todo mundo contra. Até as pessoas que lhe procuram quando precisam, depois não precisam mais, você também fica descartável. A gente vai assim, nossa, que difícil, né? Como é que a gente vai conseguir? Eu mesmo fico pensando, como é que a gente vai furar essa bolha do governo Lula? Porque está uma bolha para o povo de Santo. Eu não consigo enxergar, ampliar ações voltadas geralmente para as comunidades de terreiro. Eu vejo falar de quilombola, de indígena, e eu super preocupada. Depois eu disse, deixa lá, vai dar certo, um dia a gente consegue. Mas Sim. Que é difícil a gente olhar para trás e dizer assim, é muita luta para, às vezes, pessoas até que não têm essa consciência de que a gente precisa estar nessa luta, né? Porque quando a gente não busca para a gente busca para um coletivo, né? A gente busca para a comunidade. Sim. Então, às vezes a gente não é acolhida dentro dessa própria comunidade, mas eu entendo tudo como um processo excludente demais, né? Que o racismo impôs ao nosso povo e que a gente precisa fazer. Quem tem essa consciência tem que se juntar e fazer mesmo. Não tem muito por onde correr, não. Tem que estar junto e tem que correr atrás. E quem tem essa consciência e quer se juntar, faz como? Não ouvi a sua fala. Cortou. Eu falei, e a consciência e quer se juntar como? Está cortando. Está se juntar com... Eu estou falando, quem tem essa consciência e quer se juntar ao Mulheres de Axé, faz como? Corre para cá, estou precisando. Corre, que a gente precisa de ajuda. Como eu falei, as muitas mais velhas, né? Elas são, assim, o nosso pilar. A gente tem as Irmãs da Boa Morte, muitas Irmãs da Boa Morte no grupo. A gente tem esse alicerce, que são esse poço de sabedorias que são elas. Mas a gente precisa de gente que faz, né? De gente que mexa com comunicação, porque aí a gente faz a gente já tentou, né? Introduzir elas na internet, mas o máximo que elas conseguem é mandar um áudio longo e às vezes puxando a orelha. Mas já é bom demais, né? Só em ouvir, né? São várias, mas ela é Bominice, Manhada, são pessoas assim, Mameto Nangetu, são mulheres que estão pelo Brasil, pelo inteiro. Mameto Nangetu está lá no Pará, mas ela chega lá no grupo, manda um áudio para mim de manhã, assim, para todo mundo, né? Bom dia, minhas mães. É muito engraçado que ela já passa uma energia bacana, uma coisa boa. Mas a parte né, do trabalho, né, da escrita, porque a gente precisa quem escreva, quem faça texto, a gente precisa que tire foto, a gente precisa de várias coisas, porque Mulheres de Axé fica focada nas políticas públicas, né? Que a gente precisa das políticas públicas, das sugestões de PL para cada campanha que a gente lance, né? A gente lançou aí a campanha do Observatório Racial, já é uma realidade no Rio de Janeiro, Observatório Mãe Beata, é uma coisa que surgiu e que deu certo, as campanhas contra a violência menstrual foi uma coisa que sacudiu o Brasil todo. Hoje a gente já tem várias políticas, já vários projetos de lei, né? Projetos não, já várias leis sancionadas em muitos estados para garantir a distribuição, né? E agora Lula lançou também aí, foi uma coisa que a gente fez lá no Rio, que são as fábricas de absorventes dentro dos presídios. Assim a gente garante que aquelas mulheres, né, que estão em privação de liberdade, diminua a sua pena e que fabrique os absorventes e fraldas para distribuir e que elas tenham, porque a gente, por incrível que pareça, essa demanda chegou para a gente por uma ex-agressa que contou para a gente, né, uma mãe, uma Yala Orixá, que foi presa por conta do seu companheiro, e ela contou para a gente que ela passava necessidade de absorvente dentro da cadeia, porque o fluxo dela era maior, eles só davam 8 absorventes, e muitas mulheres deixam de dar, não dá todos os meses. Aí fomos correr atrás de pesquisa e tinha mulheres usando miolo de pão, né?
dentro dos Nossa. presídios, para poder... É uma realidade. Crianças que não vão para as salas de aula porque não tem absolvente, não vão passar o constrangimento de sujar a farda, e a gente sabe como é que funciona isso no meio de adolescentes. Então, era motivo para várias violências que nossas mulheres viviam, e hoje a gente viu que foi sancionado até as fábricas dentro dos presídios, e isso é uma vitória. Aí tem gente que fala assim, mas não falou de mulheres de axé. Não importa, o importante é que está acontecendo. A gente não precisa disso, a gente precisa que a mudança chegue, né? A gente não precisa ter autoria, a gente não precisa estar em todos os espaços, a gente precisa que as coisas cheguem, as ideias, e que quem leve, que o Lorum proteja e que esteja sempre conosco, aqui, com a Não é importante quem fez a ação, né? O importante é a ação feita, né, Iá? E quem vai, aonde vai chegar, né? É muito importante que essas mulheres hoje, hein? Imagine, eu sou enfermeira de posto de saúde, já pensou chegar absolutamente no meu posto para eu entregar para as minhas quilombolas? Olha só que luxo, eu preciso disso, só isso. Não preciso de tantas respostas. E você falou sobre essa coisa da... eu perdi o fio da meada aqui, que meu filho me chamou. Deixa eu dar um basta aqui. Oi, filho, eu estou ocupada. Já deu, seu pai já deu. É assim mesmo, ao vivo tem isso, né? O remédio do gato você já deu, mamãe? Porque o gato daqui foi envenenado, a gente tem que cuidar dele. Olha, tadinho. Foi bem Não, difícil. e é louco isso, né? Porque quando vai falar, o pessoal vem falar das nossas imolações, parece até que o pessoal de matriz afro não tem gato, não tem cachorro, que a gente sai matando tudo que é bicho por aí o tempo inteiro, né? Que o maior problema do nosso país, em termos de animais, está com a gente, né? E não nos frigoríficos. Com certeza não é, né? O discurso de Dr. Edio foi bem explicativo e até causando constrangimento pedagógico, né? O senhor Adorei. explicando os sapatos de couro, eu achei assim o máximo. Eu entrevistei ele na primeira temporada e a gente conversou sobre as legalizações também, né? Porque os terreiros precisam pensar sobre isso, né? Em ser número, em ser conhecido, e isso só vai uma vez que tiver papel, né, Iá? Não tem muito para onde fugir, não dá para a gente viver só lindamente, vamos juntar aqui, vamos fazer um orô, vamos bater um pauzinho, né? E o mundo acontecendo e a gente não conseguindo ser computado, porque parece que não existe o povo de matriz, porque muitos terreiros estão sem sua documentação adequada e até para poder pleitear alguns poucos míseros direitos que é dado aos espaços de axé, né, Iá? Como é que está isso aí? Essa parte é complicada, porque a gente já tem, assim, eu falo com Yalaxé de um terreiro grande, a gente tem que pagar IPTU, a gente tem que pagar isso, pagar aquilo, né? Aí, quando a gente fala em legalizar, para os terreiros que vão estar utilizando esse CNPJ para produzir projetos, alguma coisa assim, aí a gente ainda acha assim bacana. Mas a maioria dos nossos terreiros, muitas das nossas IAs e das suas comunidades não tem condição nenhuma de acessar nenhum tipo de política pública, porque as políticas públicas trazem muita burocracia. E essas burocracias, para muitos de nós, é bem complicado alcançar. Né? A gente tem terreiros que são muito pequenos, terreiros com pessoas que não têm condições de estar escrevendo, até porque a gente viveu à margem mesmo, né? À margem da educação, da segurança. Então, eles não têm condições de acessar nessas políticas públicas e daí não encontram por que se legalizar, digamos assim. Né? E a gente, porque vai alcançar esse... Não vai, não é tão fácil. Mesmo estando legalizado, a gente sabe que as leis não se efetivam, né, em nosso país. A Lei 10.639 é uma lei que virou lenda, né? É de 2013, a gente já está em 2023 e a gente não vê acontecer. Então, a gente fala assim, porque se legalizar, não vai pagar IPTU, não vai pagar alvará, não vai... Não é bem assim. Até para alcançar esses benefícios, existe um processo
de Sim, burocracia, que às vezes é muito complicado para uma mais velha que está à frente desse terreiro conseguir. sim, Até porque muitas pessoas que chegam a ela precisam de ajuda, né? E não sim. estão ali muito dispostos a ser essa troca que os terreiros devem cultuar, né? Continuar, que sempre foram de Uhum, troca. uhum. Como é que eu falo? Relacionamentos de troca. Eu ajudo aqui você nisso, você me ajuda naquilo, né? E vai. Sim, sim. Mas hoje a gente não vê isso. As pessoas chegam no terreiro e eles só querem ser ajudados, até porque eles não têm muito condição de estar ajudando em nada, até porque eles estão precisados. Então é bem complicado. A gente fala em legalizar, mas a gente sabe que vai trazer muitas consequências e até sujar o nome da instituição e tudo mais. E isso, para uma mais velha, quando fala que vai sujar o nome, mesmo que não vai levar a nada, é muita Nossa, coisa. sim. É, porque elas trazem aquilo Uhum. de ter a única coisa que nós temos é o nosso nome É o limpo, nosso né? nome. Sempre fala sobre isso. Os pais mais velhos É, falam e muito. é complicado. É assim, é um ruim com, um pior sem, né? E aí a gente pensa, né? Já tem toda a burocracia, tem toda, porque na verdade cria-se a dificuldade para não ter o acesso, né, Iá? Não, não é para Não é igualar, para para ser todo para mundo, todos. não é para todo mundo, né? Por quando a gente É, vê um edital para ser escrito, eles pedem tanta coisa que a gente diz assim, não, isso aqui não é para chegar no exato, público-alvo, é para alguns, exato, né? A gente sabe exato. disso. Tudo é uma forma de excluir o povo negro de determinada política, mesmo que ela exista. Então, Uhum. não é só isso, né? A gente precisa de lutar para que as políticas existam e para que elas sejam efetivadas. É bem complicado. E quando a gente fala disso, né, que o Estado está sempre pensando numa forma de excluir, de manter, né, o pessoal bem na base da pirâmide e tal, muita gente que acha que isso é papo furado, é mimimi, né, como dizem, viajando na maionese. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a Constituição ela diz que o Estado, né, ele tem que ter casa, ter moradia para todos, ter alguma forma de, né, o Estado tem que. E isso está garantido, Constituição, que é a máxima. E aí a gente vai ver que a gente está com, principalmente depois da pandemia, cresceu muito morador de rua, e aí o Estado não resolve esse problema, né, com locais de moradia, pensando em trabalho e tal. E aí aí o que o Estado vai fazer? O que estão chamando de arquitetura, não é do desprezo, não, arquitetura. Esqueci a palavra, mas como se fosse desprezo, repúdio e tal. E aí, como é que a gente vê isso? Os bancos de praças não são mais todo reto, eles têm os bracinhos no meio, que a pessoa não pode deitar, né? Embaixo dos viadutos está cheio aquelas pedras, aqueles negócios que não dá para ninguém construir a moradia. Você vai vendo os locais públicos tendo uma outra arquitetura, um outro jeito, que é para que as pessoas não possam ocupar um local público, né, que seria de direito, porque o nome já diz que é público, mas ela também ninguém escolhe, né? Sair da sua casa, do seu quentinho, vou ali morar na rua, vou ali ficar no relento, né? E ela tem todo um processo, né, da pessoa chegar nessa atitude do desespero. E a gente vê o Estado tomando outras posturas, né? Que não é resolver o problema, mas sim É continuar resolver o botando. problema deles, né? De tirar da vista, Exatamente, na realidade, não o problema exatamente. da população. Isso é muito E, triste em nosso país, porque eles se reinventam, né? E o povo tem que se reinventar também. Mas aí a gente vê que vai fechando os espaços. Essas pessoas vão uhum. fugir à marginalidade. E aí fica complicado, né? Ou a gente faz o certo, ou a gente vai criar outros problemas futuros. E eles acabam sempre querendo resolver o problema dele momentâneo ali. O que a gente vê que a população atingida sempre são os pretos, né? As pessoas Uhum, que vivem vulnerabilidade social total. E a gente sim. precisa realmente de política. A política nasceu para mudar essas coisas, né?
e a gente percebe que cada dia que eles não conseguem, como eu vi o ministro dos Direitos Humanos falar, ele Silvio falou, Almeida. Silvia, ele falou sobre estarmos, como foi que ele falou a frase, meu Deus? Foi como se ele estivesse, tipo, falhando total com a sociedade. E está falhando mesmo, porque quanto mais eles criam esses recursos, essas formas de resolver o problema e não resolvendo o problema, eles estão criando problemas futuros e piores, né? E Sim. como é que, onde que nós vamos parar com isso? A gente precisa dar um basta e para que a política entenda que a política é um movimento de fazer acontecer as coisas para melhorar a vida do povo e não para poder resolver os problemas deles, dos políticos, porque eles não querem as pessoas na rua, mas eles também não resolvem a parte da moradia e criam essas coisas para as pessoas não estarem à vista, né, da sociedade. Mas o problema não vai sumir criando isso. Sim. Aí é complicado para dessa nossa população que a gente sabe quem é que sofre com isso, né? Sim, tem nome e tem cor. Tem endereço, né? Tem nome, cor e tem endereço. E aí isso é muito triste. Mas ainda bem que a gente tem a senhora e tantas outras aí se movimentando, se mexendo, se organizando, né? E que possa cada vez mais crescer e ganhar esses espaços, ganhar força, ganhar voz, como diz a Djamila Ribeiro, né? O local de fala, que esse local de fala possa estar em vários locais, né? E aí que chegue uma hora que a mulher preta não precise da mulher branca para levar a sua demanda, que ela consiga falar da sua demanda, né? Falar por si, né? Não precisar de uma Essa outra. parte do Eu local de acho. fala, eu percebo que muitas de nós ainda precisamos entender o nosso local. Entender, eu falo assim, porque o que eu percebo, a pandemia, eu percebi que a pandemia, tipo, estagnou muito os movimentos, sabe? Não só a pandemia, como o governo Bolsonaro. Muita gente não tinha esperança. Então, eu sou mulher de Oxoguian, eu sou completamente daquela que não desiste nunca, mas a gente percebe que muitas recuaram, né? Muitas mulheres potentes, com condições de alavancar o movimento, de fazer acontecer. Elas recuaram, elas se tornaram pessoas mais silenciosas, né? Silenciaram, mais caladas. A gente precisa trazer essas mulheres, né, para a luta. E não é conscientizar, não, porque muitas já têm essa consciência, mas é de dar esse incentivo, digamos De se assim, mexer, né? De sair da inércia, né? mostrar para ela da necessidade dela estar juntas, né? E aí eu sempre faço essa convocação. Não adianta a gente se esconder, porque os problemas não vão sumir, a gente precisa estar aqui juntas, né? Aí eu sempre Eles convoco. acham a gente, né, Iá? Eles acham sim. Eles acham, bate na porta, não tem para onde correr. Aí eu digo, esse problema aconteceu com tal pessoa, mas pode acontecer com qualquer uma da gente. Então, a gente precisa estar. É sempre essa dificuldade de estar dando motivação, na realidade, porque a vida realmente não é nada fácil, né? Para essas mulheres. Então, a gente tem que estar dando essa motivação e às vezes a gente também fica, né? Como você falou, a gente fica se perguntando, meu Deus, realmente, será que a pessoa não está certa, né? De estar assim cansada? Mas aí tem que sempre uma puxar a outra, não dá para ficar. Eu sinto que esse é meu papel aqui e eu sempre estou buscando. A senhora está igual aquela à frente do trem, né? Que vai puxando o restante das partes do trem e vamos embora, vai devagarzinho, mas vai ali no trilho, né? O importante é chegar no destino. Aquele trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente precisa, porque o nosso povo viveu muito tempo, foram muitos anos dentro dos seus terreiros e só fazendo a ritualística, né? Só cumprindo ali com as nossas demandas e criando até essas situações, né? Mas a gente tem que entender que tem que acabar com essas coisas e tem que se unir realmente. Eu sei que não é fácil, até porque são muitas as lutas, né? Quando a gente pensa que tá, todo dia tem que matar um boi, né? Todo dia, quando a gente melhorou, aí, aí tem que vir e
arrancar aquela coisa toda, aquele véu, e ela dizer, não, isso aqui está acontecendo, vamos fazer, porque não adianta também tapar o sol com a peneira, é tanta coisa. Uhum. Aí a gente Eu tem que estar junto, não tem jeito. eu vi essa semana alguém falando assim: "Ué, gente, o ditado não é matar um leão por dia? Tem gente deixando de matar o leão, porque eu estou matando uma savana inteira todo santo dia". E para povo de terreiro é muito por aí, não tem a demanda é muito maior, entendeu. Tá sem som? É isso que eu estou falando, é todo dia mesmo, né? Todos os dias, todo santo dia, quando a gente acorda e diz, hoje não tem um problema para resolver. Vamos fazer, daqui a pouco vai aparecendo as coisas. E aí a gente tem que sacudir, movimentar o grupo e dizer, ó, apareceu isso aqui, vamos fazer uma carta de apoio à Casa Branca, estão construindo um prédio lá na Nossa. Casa Branca, aí daqui a pouco acontece outra coisa em outro lugar, e aí vai. Não tem para onde correr, não. E a gente tem que estar junto, né? Porque separado a gente não vai para lugar nenhum. A gente precisa entender que um terreiro não faz o movimento, uma durinha não faz o movimento, mas as durinhas todas fazem. A gente tem que ser igual bambu, né. Sozinho a gente até quebra, mas juntinho e unido não tem tempestade que quebre, né, Iá. A gente se fortalece muito mais. Iá, eu preciso encerrar, eu preciso, infelizmente, né, porque a gente tem um tempo, e gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, Iá. Eu só tenho gratidão mesmo, agradecer a você, a todos que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, e pedir, né, que a gente se enganje mais nas nossas demandas, que se junte, que venha para Mulheres de Axé, vá para outro coletivo, mas que a gente esteja nas lutas, porque a gente precisa, né, estar assim politizados, estar assim bem informados, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e alcançar uma civilização melhor, né? Uma sociedade melhor para o povo de Santo, para as nossas comunidades tradicionais. Gratidão a todos, a minha bênção, e que Baba Minha Oxoguian abençoe a Axé, todas. Axé. axé. Eu, como eu sempre digo, né, que Babá-O-San sempre possa estar fortalecendo a senhora, fincando seus pés, que ele possa estar sempre renovando todo o corpo da senhora, né, oxigenando, levando nutrição, fortalecimento de uma forma geral, para que a senhora possa sempre estar, florindo, frutificando, dando sombra aos que chegarem à senhora, que a senhora, né, consiga se refazer a cada estação do ano, a cada movimento, né, que a senhora tenha o seu tempo de recolher, o seu tempo, né, de vir à tona novamente, que a natureza é muito disso, e eu espero muito que Babá-O-San possa sempre estar fazendo a senhora ser essa árvore, né, que alimenta, que fortalece, que dá sombra, que de alguma forma contribui, né, e que todos os orixás possam sempre estar ali amparando e fortalecendo para que a senhora consiga estar sempre aí nessa batalha e fazendo com que mais mulheres possam se chegar e se apoiar, né, que esse elo cada dia mais cresça, sempre, sempre, sempre. Tá, Iá, eu desejo de coração. Mas é E justamente essa força dessas mulheres, né, que chegam e que estão comigo desde o início, é o que nos dá a força para estar aqui, né? Porque, às vezes, como você falou, axé, existem os momentos de altos e baixos, e às vezes a gente quer desistir, mas aí vem uma e puxa a outra, e assim a gente consegue. Uma puxando a outra, nesses momentos difíceis, a gente consegue se acolher e se abraçar. E essa árvore que deu tantos frutos, que foi Mulher de Axé, ficou frondosa, né? Até demais, digamos assim, mas axé. a gente precisa, às vezes, né, se recolher para poder se fortalecer e voltar cada dia melhor, e com mais ideias, e com mais apoio, e com mais mulheres fortalecidas e politizadas para a gente buscar esses nossos objetivos aí. Axé, e assim será. Gente, e para você que ficou com a gente até agora, o final desse episódio, que Exu possa sempre estar refrescando os nossos caminhos e cruzando-os no próximo episódio. Beijo, beijo, pessoal.